E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, ROI na área para a gente repassar aqui o nosso ROI na área de todos os domingos, né? Onde a gente conversa um pouquinho sobre as expectativas do mercado na semana, a nossa agenda econômica, principais estratégias utilizadas e, por final, as dicas do ROI, tá? Então, pessoal, semaninha promete aí ser de muita volatilidade, né? Mais uma vez, tá? Por quê? Porque a gente tem aí a irresponsabilidade fiscal colocada pelo próximo governo, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá aqui no YouTube, tá? Quem não viu, é legal vocês verem aí para vocês terem noção do porquê dessa reação do mercado, tá? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, esse é o nosso episódio de número 13, galera. Então, tá aqui o sumário, né, a nossa agenda que eu acabei de falar sobre os pontos que a gente vai conversar, tá? Então, a semana passada, né, ela iniciou, tá com essa perspectiva aqui, né? Deixa eu botar aqui o ponteirinho para a gente poder marcar, né? Começou com essa perspectiva, tinha feito um candle não muito agradável, mas ele tinha formado um pivô de alta, então ele poderia buscar esse alvo aqui, né? Como também se perdesse essa mínima, ele poderia vir tá buscando esses alvos aqui do PFR, tá? Como eu tinha falado, né? O cenário político seria aí o termômetro, né, do que poderia acontecer na semana e todo mundo viu, deu no que deu, né? Mais uma vez aqui comentando, né? O Lula fez um discurso aí não muito agradável, de furar o teto, irresponsabilidade total. E aí o mercado acabou reagindo desta maneira, tá, galera? Então ele realmente rompeu a mínima, fez um candle aqui, né? Um pouquinho complicado, né? Isso na segunda-feira. Ele acabou atingindo o segundo alvo. Depois ele tentou uma recuperada na terça e aí veio a derrocada de quarta e quinta-feira com os discursos, tá? Então praticamente ele atingiu todos os alvos, né, na própria quinta-feira, tá? Ele rompeu essa mínima aqui que não poderia, fechou abaixo dela, continuou a queda, né, na quinta, né? Mas não conseguiu passar do próximo suporte, tá, pessoal? Isso tudo aqui, galera, é marcação lá de trás, tá? É o nosso famoso candle gatilho, tá? Olhem bem como ele testa o candle gatilho, tá? Então, aprendam a marcar o gráfico, que isso é muito importante, tá? Então, ele não ultrapassou, né, esse último suporte aqui, fez um candle aí com uma possível reversão, né? Poderia até ser aí um repique, caso ele rompa essa máxima, ele pode ir mais, talvez aí testar o topo, né? Mas o importante foi que ele fechou novamente acima desse candle gatilho aqui, tá, galera? Então, esse candle gatilho, aonde a gente tem aqui os 112.500 pontos, tá? Ele é muito importante, então ele voltou a fechar acima, tá? Então, basicamente a semana foi uma semana de queda acentuada, né, por conta aí de todo o blá 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 do governo, tá bom? Então, o que que a gente tem aí de perspectiva para essa semana, pessoal? Então, olha só, tracei essa retração aqui, né? Vejam que ele testou exatamente, tá? A retração de 61, tá? O que que significa isso? Significa que ele pode então voltar e armar um pivô de baixa no diário, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a esse movimento, tá? Se ele não conseguir ultrapassar a máxima de sexta-feira, o negócio pode realmente ficar feio, tá bom? Se ele ultrapassar essa máxima, pessoal, a gente tem então aqui o alvo em 117.191, que coincide com a retração de
38, tá? Então, realmente, ele pode vir até aqui em cima, tá? Claro que ele tem a retração de 50 junto com esse outro candle gatilho aqui como uma primeira barreira, um primeiro obstáculo, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades, né? Caso o índice ele ultrapasse a máxima de sexta, eu acredito que ele venha cumprir esse alvo aqui, ou pelo menos até a retração de 50, tá? Se ele não ultrapassar, pessoal, e fizer um outro candle aqui para baixo, ele pode então romper a mínima de quinta-feira, ativar um pivô de baixa e aí, meu amigo, é vala, tá bom? No gráfico semanal, a gente tinha esse forte canal aqui, né, que ele tentou romper, voltou para dentro, foi para fora e voltou para dentro novamente, tá? Mas a gente continua com um pivô de alta ativo no semanal, com um alvo aqui em cima, por quê? Porque ele não rompeu essa baixa ainda, tá? Então essa mínima aqui é muito importante, tá? Para estopar todo mundo que comprou pelo semanal, tá bom? Então, o semanal, para mim, ele está muito numa consolidação aqui, tá? O pivô de alta continua ativo, na minha opinião, mas ele fechou novamente aqui abaixo desse canal. E aí, meu amigo, realmente ele pode sentir e imagina se vem buscar essa região aqui, tá? Então, acho que o gráfico diário ele vai ditar aí o que vai acontecer com o gráfico semanal, tá? Bom, falando aqui do 120, galera, tá? A gente tem aqui um cenário um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Porque ele ativou aqui um pivô de baixa, tá? Quando rompeu essa mínima, tá bom? Ele atingiu o primeiro alvo, quase atingiu o segundo, né? Então ele fez pernada 1, pernada 2, pernada 3, pode ter terminado a pernada 4 para então buscar ou o terceiro ou o segundo alvo ou o terceiro alvo mais embaixo fazendo a quinta pernada, tá? Então a gente tem uma tendência de baixa no 120, tá? Aonde ele pode ainda querer vir atingir esse alvo aqui ou até o próximo mais abaixo, que seria o terceiro alvo, tá? Então tem que ficar ligado. O que pode acontecer aqui no 120 é ele vir aqui e formar um fundo duplo, tá? Isso também eu não descarto, tá? Então, vamos prestar atenção, principalmente no gráfico diário, porque se perder a mínima de sexta, tá, vai complicar o cenário. Agora, se romper a máxima de sexta, a gente então tem a possibilidade dele ir até as próximas retrações do gráfico diário. Tá bom, pessoal? Então essa aqui para mim é a minha expectativa para semana, tá? Bom, vamos então à agenda econômica, né? Na segunda a gente tem aí o relatório Focus, tá? É bom sempre dar uma olhadinha no relatório. A gente tem um índice aí importante de atividade do IBC-BR, tá? Para a gente ver aí mais ou menos a direção do nosso PIB, tá bom? Terça-feira é feriado no Brasil, mas é bom ficar ligado porque a gente vai ter aí muita informação sobre a diretriz inflacionária americana, tá? Vão sair aí vários índices de inflação dos Estados Unidos, tá? Quarta-feira a gente tem o nosso índice IPCS, tem variação de preços dos importados e exportados dos Estados Unidos, continuando aí com a divulgação, né, dos índices de inflação lá de fora, né, os índices inflacionários americanos. A gente tem vendas no varejo, Estados Unidos, produção industrial nos Estados Unidos e fluxo cambial no Brasil, tá? Dado importante aí para a gente dar uma olhadinha como é que está o nosso fluxo aqui, tá? Quinta-feira a gente tem o IGP-10 e a gente tem aqui a pesquisa PNAD, que é uma pesquisa muito importante aqui, que sempre é divulgada. Vale a pena ficar ligado para a gente poder entender o contexto, tá? Pedido de seguro-desemprego Estados Unidos,
construção de casas novas e índice de atividade industrial do Fed, tá? Então vejam que quinta-feira a gente pode ter grande movimentação aí do mercado, tá? Para sexta a gente tem então, né, a variação de venda de casas usadas nos Estados Unidos, tá? É um dado importante aí, é um termômetro da economia, e a gente tem o nosso vencimento de opções sobre ações, o que pode segurar um pouquinho o mercado na sexta, tá? Mas mais importante do que a maioria dessas informações é a gente ficar ligado aí, tá? Durante o dia, né? Durante a semana, no cenário político sobre o novo governo, tá? Como é que eles vão então conduzir aí a nossa economia daqui em diante. Tá bom, galera? Então agora vamos partir aí para os dados do nosso desafio R$ 1.000, hein, pessoal? Realmente está tendo, né? A gente está conseguindo aí fazer uma rentabilidade bem legal no desafio, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, tá? Mais ou menos como se comportou. Desde trazer em número de operações, eu trouxe aqui em reais, tá? Então podem ver que terça e sexta foram os dias aí que mais a gente conseguiu fazer grana, né? Onde realmente a gente teve, né, uma leitura muito legal, tá? Em termos de estratégias, a gente teve aí a maioria na estratégia do choque, tá? E na short a gente teve aí como segunda estratégia usada, tá? Estamos então com 95% de acerto, né? Por quê? Porque das 19 operações a gente tomou um loss de R$ 57,60, tá? Continuando, né, como indicadores validadores, tá? FIBO, o mais importante deles, tá? Para variar, né? A gente teve aqui as operações durante o dia, podem ver que a gente não opera além das 2 horas, tá? É muito difícil a gente ter qualquer operação depois das 2 da tarde, tá? Eu prefiro operar na parte da manhã, tá? Em relação à tendência, né? Veja aqui que tem um empatezinho, né? Por quê, pessoal? Ah, Roy, você tem operado muito contra a tendência, né? Então a gente classifica se a gente está a favor ou contra a tendência no gráfico de 15 minutos, tá? Então, como eu estou em tendência de alta, né? No gráfico semanal, no gráfico diário, antes de perder aquele fundo, eu também estava em tendência de alta e no 120 a gente tinha aí uma indefinição até que quarta ele armou o pivô de baixa, tá? Eu procurei por compra, tá? O único dia que eu procurei por venda foi na sexta-feira, quando ele realmente tinha rompido aquele fundo, tá? Então, quando eu falo aqui contra e a favor da tendência, é no gráfico de 15 minutos, aonde a gente faz a entrada, tá? E uma parte veio com o mercado em lateral, tá bom? Vocês podem ver aqui que a maioria das saídas, né, pegou o nosso alvo, tá? Ou seja, a gente não mexeu, né? Uma das operações nossas, a gente movimentou a saída, tá? A última saída, e esse aqui foi o nosso stop lá de R$ 57,60, tá? A avaliação do trade, né? Basicamente 18 operações no ótimo e uma operação ruim. Erros cometidos, né? Esse stop que a gente tomou, eu cometi um erro de leitura gráfica em relação à marcação do FIBO, tá? Isso eu expliquei para vocês no dia que a gente tomou o stop, tá o vídeo aqui no YouTube, tá? Então, galera, vamos lá. Antes de terminar, eu queria trazer aqui o meu extrato da Clear, tá? Para ser totalmente transparente com vocês. Vou até dar um refresh nele aqui para vocês verem, tá? Então, refresh. Tan, 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 tan. Vamos ver. Tá aqui o nosso extrato. Vou pegar aqui de 30 dias, tá? Então, olha só. R$ 1.557, tá? É o que a gente está na conta, tá? E aqui todos os dias que a gente operou, tá? Então podem ver, a gente começou lá no dia 26,
A última operação foi feita no dia 11 e a grana dessa operação vai cair na segunda-feira, tá? Então a gente começou com um capital de R$ 1.000, lembrando a vocês, né? Completamos R$ 1.000 de lucro. O que que a gente fez? Tiramos todo o risco e fizemos mais R$ 557, tá? Então, na verdade, era para ter aqui 2.557, mas eu retirei o risco todo, então agora a gente vai correr só com o que a gente ganhou no mercado, tá, pessoal? Então, R$ 1.557 é o que a gente está iniciando a semana, tá bom? O desafio tá muito legal, galera. Vamos que vamos ver se a gente consegue aí completar os R$ 2.000 durante esses 4 dias de operações nessa semana, tá? E aí vamos então, né, a nossa dica, tá, pessoal? Eu queria repassar com você então que nessa semana a gente vai ter o TT Pro, tá? O nosso treinamento trader profissional, tá bom? Tá? Será uma série de 3 aulas, tá? Aonde eu vou passar para todos vocês, tá? Como ter ganhos consistentes com no máximo 3 operações por dia, tá? Vocês não precisam mais do que isso, tá bom, galera? Então vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de novembro, ou seja, quarta, quinta e sexta dessa semana, sempre às 8 da noite, tá? Então aqui no canal do YouTube, tá bom? As inscrições estão lá no link da bio, no Instagram, @roytrader12, tá bom, galera? Então não percam, tá? Vai ser assim, vão ser 3 aulas muito legais, tá? Muito diretas, tá? Eu vou passar realmente ponto a ponto, tá? Vou compartilhar algumas estratégias com vocês. A gente vai falar muito aí do desafio de R$ 1.000, tá? Então não percam, porque todas as aulas têm uma sequência, tá? Até a gente realmente iniciar do zero, até então a gente ter o nosso modelo operacional bem definido, então trabalhar a parte emocional e seguir em frente, tá bom? Um excelente domingo a todos, um abraço. Lembrando que amanhã eu estarei ao vivo no YouTube às 8h15, pessoal. Para quê? Para passar o pré-mercado, né? A gente dá o ponto inicial do dia, tá? Então a gente vai trabalhar tudo que eu faço no pré-mercado e depois eu vou ficar com vocês um pouquinho ainda quando o mercado abrir, para vocês verem aí como eu movimento as telas, né, como eu analiso, tá bom? Então não percam, galera, amanhã, 8h15 da manhã, ao vivo no YouTube, tá? Um beijão a todos, um excelente domingo, tchau, tchau.